Olá, amados irmãos, estamos aqui para mais um estudo bíblico. Parabéns por você ter escolhido estar conosco. E nós hoje vamos iniciar uma nova série de estudos sobre interpretação de textos bíblicos. E hoje eu gostaria de fazer então uma pergunta a você. Você gostaria de ser batizado com fogo? Isso mesmo. Você quer ser batizado com fogo? Então nós vamos fazer um estudo a respeito desse tema e esperamos que ao final possamos chegar a uma conclusão a essa pergunta. E hoje então eu quero convidá-lo nesse estudo bíblico a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12. Esse texto é uma passagem onde o profeta João Batista, ele prega a respeito da vinda do Messias, e então ele vai dizer no versículo 11: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a passagem bíblica onde muitas pessoas buscam o batismo com fogo. E nós vamos então fazer uma exegese, uma interpretação, uma análise um pouco mais profunda desse texto. Então nós vamos fazer a interpretação do texto bíblico tomando alguns cuidados, que nós devemos ter na interpretação desse texto bíblico. E aqui nós temos uma observação importante. O perigo de se estabelecer uma doutrina baseado em apenas um versículo bíblico. Qual é o perigo que nós corremos quando fazemos isso? É porque, às vezes, o versículo bíblico ele está inserido dentro de um contexto maior, onde você deve analisar para poder entender aquilo que o texto realmente está falando. Eu vou contar a você uma história a respeito de um jovem que não gostava muito de ler a Bíblia e fazia da Bíblia uma caixinha de surpresa, a famosa caixinha de promessa. E ele chegava lá, abria a Bíblia, colocava o dedo em cima do texto bíblico e sempre pensava, bom, vamos ver o que Deus tem para mim hoje. E aí abria a Bíblia, colocava o dedo em cima. E um dia, ele procurando a vontade de Deus, através desse método, ele abriu a Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 5. E quando ele abre nesse texto, ele acha muito estranho o que está escrito ali, onde ele lê o seguinte: E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. O que Deus poderia estar dizendo para ele através desse versículo? Retirou-se e foi se enforcar? É claro que o texto está falando de Judas, mas como ele queria saber a vontade de Deus, procurando versículos bíblicos, ele achou muito estranho essa passagem. E ele disse, não, eu vou procurar mais um texto bíblico, vou fechar meus olhos, vou abrir a Bíblia e vou colocar o meu dedo. Onde meu dedo parar, é isso que Deus está querendo falar comigo. E aí ele chegou no outro texto, que foi Lucas capítulo 10, versículo 37. E quando ele lê Lucas 10, 37, ele lê a seguinte passagem: E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Ele ficou desesperado, Retirou-se e foi se enforcar. Vai e faze da mesma maneira? Ele disse, será que Deus realmente está querendo falar alguma coisa comigo? Ele disse, vou tentar mais uma vez. E ele então fechou os olhos, fez uma oração e foi lá, abriu a Bíblia ao acaso, colocou o dedo em cima do texto bíblico e ele colocou o dedo em cima de João 12, 13, 27. E ele então leu as seguintes palavras: E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. É claro que isso é apenas uma história, mas nos remete ao cuidado que nós precisamos ter quando vamos fazer uma interpretação do texto bíblico, não pegando textos isolados. Isso pode ser
muito perigoso e levar você a conclusões equivocadas. Então nós vamos hoje iniciar esse estudo, né? E a primeira observação então que eu quero fazer a você é o perigo de não analisar o contexto. Ou seja, o texto ele sempre tem um contexto imediato. E quando você não analisa o contexto, você pode corromper o texto que você está lendo. Então nós temos uma regra de interpretação. Todo texto deve ser analisado à luz do seu contexto. Todo texto deve ser analisado à luz do seu contexto. Então essa é a regra de ouro da interpretação. E é esse princípio que nós vamos utilizar aqui em nosso estudo para analisar Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Então nós temos o texto. Quando João Batista diz: "E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele está fazendo então uma referência a Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Quando você lê esse texto, você deve ter em mente o seu contexto imediato, que foi a passagem onde João Batista proferiu essa expressão. Diz o capítulo 3, a partir do versículo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia, caso você não esteja conseguindo ler bem aí na tela. Diz assim: "E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que viam ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então observe, o versículo de número 11 é o texto que nós destacamos, onde João Batista diz que Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas esse versículo está inserido num contexto maior, que é todo o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Nós vamos fazer uma análise, então, desse texto à luz do seu contexto. Então nós vamos analisar o versículo 11 à luz do versículo 10 e do 12, que é onde ele está inserido. Então, me acompanhe aqui nesse estudo, que vai ser bastante interessante. Então vamos fazer a análise do contexto imediato de Mateus 3,11, que é o primeiro versículo, Mateus 3,10, que diz assim: Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então aqui nós temos a análise desse versículo. No versículo 10, ele está falando de árvores. Que árvores são essas? São árvores que produzem bons frutos e árvores que não produzem bons frutos. Ou seja, ele está fazendo uma diferenciação entre a árvore boa e a árvore má.
O destino da árvore boa é a preservação, embora ele não tenha expresso diretamente, mas ele está falando que o machado está à raiz das árvores. E esse machado, então, que é o elemento que vai fazer a separação da árvore boa e da árvore má, ele vai preservar a árvore boa, que produz bons frutos, e a árvore má, ele vai cortar, ou seja, o machado vai retirar essa árvore má. E como é que nós vamos identificar a árvore má? É a árvore que não produz bons frutos. Qual o destino dela? Ser cortada e ser lançada no fogo. Vai ser queimada. Então o versículo 10, ele faz essa separação. Continuando aqui, nós vamos ver agora o versículo de número 12. Propositadamente eu vou pular o 11 para olharmos o contexto, né, antecedente e o posterior. Agora vamos então ao posterior, que é o versículo 12, onde ele diz assim: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então Mateus 3,12, ele está falando de dois elementos, que é o trigo e a palha. O trigo, né? Qual o destino do trigo? É a preservação. Ele vai ser recolhido no celeiro. Quem é que fará essa separação? É a pá. E ele vai separar o trigo de quê? Da palha. Qual o destino da palha? Ser queimada, né, com fogo que nunca se apagará. Ou seja, o destino da palha é o mesmo destino da árvore que não produz bons frutos. Fogo, então, é para a árvore que não produz bons frutos e para a palha que vai ser separada do trigo. Então, eu pulei propositadamente o versículo 11 e vamos então agora retornar a esse versículo para entendermos o contexto. O versículo 11, então, está inserido dentro do contexto, onde ele diz: eu, em verdade, vos batizo com água, diz João Batista, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós já sabemos que o batismo com o Espírito Santo, ele é destinado para um grupo de pessoas. E o batismo com fogo é destinado para outro grupo. Embora ele diga: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a impressão que nós temos, por causa dessa conjunção aditiva, o e, dá a impressão que o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo é para a mesma pessoa. Mas o contexto está mostrando que não é. Como é que eu sei disso? Porque no versículo 12, por exemplo, ele diz: ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha. Então, o e também, embora seja uma conjunção aditiva, na verdade, ele está mostrando uma adversidade, ou seja, ele está mostrando que o destino da palha não é o mesmo destino do trigo. Ou seja, são elementos diferentes. E o mesmo princípio, então, se aplica no versículo 11. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é para as mesmas pessoas que produzem bons frutos e para o trigo que é recolhido no celeiro. Observe que o batismo com fogo, ele é destinado para a árvore que não produz bons frutos e também para a palha que será queimada com fogo. Batismo com fogo é um batismo totalmente diferente do batismo com o Espírito Santo, que é para pessoas que produzem bons frutos e para o trigo recolhido no celeiro. Quem fará é a separação? Jesus. Então Jesus é aquele que vai fazer a separação entre aqueles que são seus filhos, né? Então ele está falando de um grupo de fiéis, de crentes a Deus, que vão
são comparados como árvore que produz bons frutos, vão receber o batismo com o Espírito Santo, serão como trigos recolhidos no celeiro. Esses são os fiéis. Jesus é o mesmo, né, que tem na sua mão o machado. É o mesmo que tem na sua mão a pá. É o mesmo Jesus que vai batizar, vai fazer a separação de pessoas com batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. E o batismo com fogo, então, é destinado para a árvore que não produz bons frutos, para a palha que vai ser queimada. Esses vão receber também o batismo com fogo. Quem são esses? São os infiéis, são os incrédulos. Então é dentro desse contexto que nós fazemos essa interpretação, dizendo que o batismo com fogo não é para os crentes. O batismo com fogo é para o incrédulo. Então, diante desses fatos, eu gostaria de perguntar a você: você ainda quer ser batizado com fogo? Pense bem. Que você possa meditar nesse estudo, compartilhe com outras pessoas e que Deus te abençoe.